Em trazer suas caixeiras pra mostrar. Eu me considero feliz, feliz, feliz. Tudo que peço para o divino, ele faz para mim. Eu peço tanto para mim, como para todas as filhas dele. Porque nós temos entrega, porque nós temos o divino em nós. Uma festa do tamanho da festa do divino, né, e da ancestralidade que ela tem, ela toca a gente em diversos lugares. Como é impressionante uma festa que vai se iniciar em Portugal, antes do início da colonização do Brasil, vir para o Maranhão, vir para o Brasil com os colonos, chegar no Maranhão principalmente com os açorianos, porque antes de vir para o Brasil ela vai para os Açores. E essa festa, ela chega no Brasil e ela ganha uma dimensão e um caráter de permanência que a gente está em 2026 e a festa ela ainda é viva. Ela é viva no Maranhão, ela é viva nos Açores, ela é viva em várias partes do Brasil. No Maranhão com peculiaridades, com especificidades, como a presença no terreiro. E aí é uma festa tão potente, tão poderosa, que ela vai adentrar os terreiros de Minas. E ela vai se espalhar no interior do estado de uma forma com um elemento novo, que é o elemento da caixeira. Né? A festa do Maranhão vai ter essa diferença em relação a outras festas, que é a caixeira, ou melhor, são as caixeiras. Né? São as várias caixeiras que fazem a festa do Divino no Maranhão. Para mim, do ponto de vista pessoal, tem uma memória afetiva, porque a festa do Divino, ela é uma festa de periferia. Então, quando eu era criança, por exemplo, eu lembro muito que as festeiras e as caixeiras passavam na casa com o divino, né, como um desse aqui na mão, e elas batiam nas casas e pediam a esmola do divino. Então a esmola do divino era qualquer coisa que você pudesse doar para aquela festa acontecer. E ao mesmo tempo você era abençoado pelo divino também por estar fazendo parte daquilo. Mas eu acho que principalmente ela é fundamental para a gente entender como é que a gente se forma mesmo enquanto povo. Como é que a gente pega uma festa, uma prática criada em Portugal, antes do início da colonização, e a gente transforma numa festa nossa, né? Entendendo a potência que o nosso povo tem de transformar e de ressignificar, mantendo tradição, ao mesmo tempo renovando a festa. A festa, ela tem vários períodos diferentes, dependendo de onde ela é realizada, né? Mas ela, em geral, está ligada ao Domingo de Pentecostes. Na maioria dos terreiros, a gente tem o levantamento do mastro, né? É uma festa que ela pode ser realizada em terreiros, que ela é realizada por promessa pessoal ou por exigência de uma entidade, de uma divindade a qual a pessoa é ligada, ou pelo pagamento de promessa. O momento inicial, que é o levantamento do mastro, que ele é também um momento de interação da coletividade, porque as pessoas vão buscar o mastro. E aí a festa ela é divina até nesse momento, porque não é qualquer árvore, não é qualquer lugar, né? Você escolhe efetivamente aquele mastro que vai ser o mastro do Divino Espírito Santo, aquele mastro onde vão ser colocadas as oferendas. Ele vai ser retirado por um grupo, você tem uma festa em torno daquilo. E também tem um respeito profundo pela natureza, porque não tem festa sem folha, não tem festa sem natureza. Então você tem todo um ritual para que aquele mastro possa ser retirado, para que ele possa ser levantado, e com a presença das caixeiras, né, tocando as caixas nesse momento inicial da festa. Eu sou a coordenadora geral do Laborarte. E o Laborarte é assim interessante que é só mulheres. Hoje na coordenação são todas mulheres, né? A nossa diretoria é de mulheres. O nosso Cacuriá também, a direção é de mulheres, o nosso tambor, a maioria das atividades que nós temos aqui tem um número enorme de mulheres, mulheres negras, e também a maioria estão na gestão, na organização, na produção, na direção desses espetáculos. Gente, é uma fortaleza, né? A gente tocar nessas caixas. Quando eu comecei a tocar caixa, eu tocava só no Cacuriá. Depois eu descobri a festa do Divino Espírito Santo.
e comecei a tocar na festa e não saí mais da festa, né? Você se apega de uma maneira tão forte ao Divino Espírito Santo, né? Com toda a proteção que Ele dá para você, a proteção que Ele dá para as pessoas que estão ao redor, aquela força, uma fortaleza que não tem mais como você se desvincular da festa, deixar de participar de uma festa que você começou. Então, por isso que eu vejo hoje as caixeiras, né? Você vê as caixeiras já idosas, né? Uma certa idade já, e estão ali, começaram novas e estão tocando até hoje, porque não tem como você se desprender do divino, né? É uma coisa que fica em você, na sua alma, no seu espírito, e você continua a tocar para Ele até morrer. Maria Ribamar Travassos Nunes, conhecida no mundo inteiro como Maria Caixeira. Eu comecei a tocar caixa, eu estava com meus 40 anos, mas que a minha mãe queria que eu aprendesse rápido. Ela era caixeira, eu não fui criada com ela, então eu queria aprender, tinha vontade, mas quando eu abri a boca para cantar, eu esquecia da vaqueta. Então chegou o tempo de Deus precisar dela, na véspera de Deus levar ela desta terra, ela me chamou e me entregou. Disse: Maria, toma conta da minha caixa. Eu disse: minha mãe, se a senhora morrer primeiro do que eu não vou ter coragem de tocar caixa. Porque agora que eu estou aprendendo e a senhora longe de mim, sei que eu não vou tocar. Ela disse: você vai tocar, porque quem vai lhe dar coragem sou eu. Eu fui responder chorando, mas com força. Se a senhora me der coragem, eu assumo o compromisso até quando Deus quiser. Convidei: vamos fazer um grupo para nós? Vamos. Nós pais fazemos agora. Eu digo: então tá bom, o que ela sabe, nós vamos enfrentar. Então, enfrentamos. Muitas caixeiras saíram desse grupo, vieram para me acompanhar. Então, com outras que estavam na cidade, moravam na cidade, que era município de Viana, era de Penalva, nunca tinham tocado uma caixa porque o grupo não conhecia, não convidava. Então, eu fui acolhendo. Formei 30 caixeiras deste grupo. Era lindo, maravilhoso, tudo idosa, né? E era, assim, uma coisa muito maravilhosa. Tomamos de conta e começamos a assumir responsabilidade até hoje. Meu grupo é de 91 para cá. 91 para cá. Faço conta, gente, porque eu não posso fazer matemática agora. De 91 para cá, né? Então, eu venho lutando com este grupo, com muito amor, com muito carinho. Está começando agora, minha neta e minha bisneta. Quer dizer que esta ainda vai passar por mais gerações. Deus e Nossa Senhora vai abençoar. O filho dela também já está encaixado num grupo de homens que saiu de dentro deste grupo, um jovem que tocava comigo, desejaram fazer um grupo de homens. Então, eu estou ajudando eles no que sei, no que devo ajudar. Eles já tem muitos homens neste grupo, estão se ajeitando. E o meu neto, filho dela, está encaixado lá no grupo dos homens. Tem quantos anos, Davi? 13 anos. 13 anos. Tá com aquele amor, aquela vontade. Eu já disse para meu filho, não é bater caixa que faz o homem ser viado. Bate tua caixa, serve o Espírito Santo, tu vai ser feliz. Porque nós estamos servindo o divino, queremos ser dele. Agora não sabe se a nossa competência, o que é, porque nós queremos ser. Mas nós temos que ser, para ser dele, nós temos que ter competência. Pelo que nós faz aqui na terra, né? Olha aí, tem essa história, né? Chegou no céu, entrou. Mas pra gente, vocês são divinas. Nós somos da divindade, somos divinos, e o divino é quem vai nos perdoar nossos pecados e dar licença de nós entrar na porta do céu.
Hoje, se eu estou aqui, junto com elas, porque a minha mãe lutou para mim estar. E hoje eu estou lutando com elas para ficarem comigo e com Deus, com o divino, louvando o divino sempre. Eu me considero feliz, feliz, feliz. Tudo que peço para o divino, ele faz para mim. Eu peço tanto para mim, como para todas as filhas dele. O que precisa, vai de criatura na minha casa. Ô, Dona Maria, peça para o divino para ele me fazer isso, isso e isso. Eu fico assim me perguntando, por que que me pede? Por que que não pede em si mesmo? Aí eu fico, mas me pediu, então quer minha ajuda. Eu vou pedir para o divino. Vou pedir para o divino e peço. E tem dado muitas coisas, muitas e muitas coisas certas. E ele faz. Faz sim. Obrigado. Oh, meu Deus, estou Eu sou Clarissa Ferreira Lobato, diretora do Boi de Morros e filha do mestre Lobato, José Carlos Nunes Lobato, que é o meu pai, que é o presidente do grupo hoje, né? E o boi entra na minha vida, eu ainda criança, muito, muito pequena, quando ele assume o grupo, 1983, com a morte do pai dele, a mãe querendo dar continuidade ao trabalho do Bumba Meu Boi, ela mulher se vendo sozinha, a minha avó num período muito complicado, onde as mulheres não tinham credibilidade, e aí ela, por promessa, em leito de morte, ela define que ela iria continuar com o trabalho do marido, que era fazendo Bumba Meu Boi. E aí o meu pai, que era cantador de missa, como diziam lá em Morros, na nossa cidade, era muito religioso, e aí ele se coloca para ajudar a mãe, que tinha em leito de morte feito essa promessa para o meu avô, Zusa Lobato. Então ele assume esse trabalho. E aí ele estava iniciando a formação da família dele, eu sou a primogênita, eu sou a filha mais velha. Então eu cresci vendo meu pai se dividir entre o trabalho que ele tinha para sustentar a família e, ao mesmo tempo, ajudar a minha avó a conduzir o Bumba Meu Boi. E aí, devagarzinho, ele foi compondo toadas, né? Foi tendo a administração desse trabalho. Então, eu, muito pequena, via ele ali com toda essa lida, né, com o boi. Então, a gente vai crescendo e mergulhada nesse mar que é de trabalho de Bumba Meu Boi, e a gente foi aprendendo, vai gostando. Quando eu me vejo, e às vezes não é uma escolha, você já está ali vivenciando cada toada, cada dança, cada passinho. Eu já estava dançando junto com o grupo, né? Então esse trabalho, ele está na minha vida desde sempre, né? A gente ia, mamãe agarrando, nós somos 6 filhos, e a gente já ia ali com a minha mãe, acompanhando o boi quando a gente ainda nem dançava. Quando eu me vi, eu já estava... É o que eu faço hoje, é o que eu amo fazer, que eu me dedico sempre. E a minha avó, ainda em vida, ela via como eu me dedicava, ela me entrega esse trabalho também numa festa que a gente organizava para ela. Ela fez uma grande surpresa e pediu que eu desse continuidade com o trabalho que ela fazia junto com meu pai no Boi de Morros. É uma emoção, é um calor, é um fogo, que eu digo assim, a fogueira de São João, ela tem tudo a ver, porque ela acende na nossa vida a alegria, a satisfação em poder levar essa arte, de cultivar essa tradição deixada pelos nossos antepassados. Essa herança é tão forte, ela vibra tão gigante, tão imensa dentro da gente, que quando chega junho, é esse fogo, né, dessa fogueira de São João, que quem é dançante Bumba Meu Boi sabe desse calor que faz essa alegria pulsar dentro da gente cada vez mais. Desde pequena, eu sempre fui muito encantada por outras culturas. Parava para escutar outras línguas, ouvir histórias de outras pessoas, ainda gosto muito. Mas no diálogo, eu gosto muito de também contar a minha história. Então, eu sempre fui aquela que levava um livro debaixo do braço para mostrar as fotos da minha cidade, do meu estado. E as mulheres do meu país também, sempre mostrei muito. E
isso se transformou lá de pequena para agora uma mulher adulta entender que a gente precisa contar a nossa história cada vez mais. E agora eu percebo realmente que a cultura e a história do Maranhão, ela é muito contada pela mão das mulheres. Então, hoje eu tenho artistas, a maioria são mulheres, somos nós que estamos levando a cultura para frente. E eu aqui representando para dar protagonismo a essas pessoas, só para ajudar a contar a história do nosso estado. Apesar de ser maranhense, apesar de saber muita coisa, mas a cultura é tão profunda, existem tantas histórias e histórias individuais que importam e que contam a história do nosso estado que não vai se acabar nunca. Eu espero que eu consiga passar isso adiante e, inclusive, como mãe de um menino formando um homem, eu faço questão de mostrar essa cultura para ele desde bebê. Sempre fui aquela que carregou ele, bebê, para os arraiais comigo. E espero que ele também entenda e eu consiga passar para ele essa paixão e contar as histórias para que ele também reproduza isso, mundo afora. Eu já tinha uma memória da cabide de infância. Eu me mudei de Bacabal para cá e aí a cabide eu fui crescendo ali ao lado da cabide e não conhecia as mulheres que faziam a cabide, nem sabia que era por mulheres. E aí depois conheci, entendi que era ali por mulheres e justamente nesse momento em que tem uma mulher que conta a história do nosso estado, que faz questão de contar a história do nosso estado através da moda, que é uma forma de se expressar tão maravilhosa. Tenho muito orgulho de ver também a cabide em vários lugares, pelos arraiais, ali ao longo do ano inteiro, mas pelos arraiais é muito especial. Esses dias mesmo eu estava no salão de beleza e tinha um cabeleireiro todo vestido de cabide já de São João. Então a cidade já se prepara também para o São João através da cabide. Eu morei na Rua da Casa das Minas, né? Então, quando eu lembro de São João, eu lembro do palco montado, fechando a rua, então os carros não passavam. E a minha avó juntando um dinheirinho para me dar bombinha e eu poder brincar na rua. Quando eu lembro de São João, eu lembro desse momento e depois a gente subindo ali pro cemitério do Gavião para ver Cacuriá, para ver Boi Barrica. Olha, eu acho que se eu não tivesse vivido isso desde a infância, muito provavelmente essa paixão não era tão latente, mas também a sede do conhecer profundo, né? Conforme a gente vai crescendo e virando adulto e amadurecendo, a gente vai entendendo ainda mais os porquês, né? No São João, em todas as apresentações de Bumba Meu Boi, todas as brincadeiras têm um porquê. E hoje, mais adulta, conhecendo também as religiões de matriz africana, a gente entende muito mais os rituais. E quando eu sonhava em fazer uma estampa autoral para cabide, que sempre foi um sonho meu, algo no meu coração já batia que eu só estrearia se fosse com o São João. Eu acho que pelo conhecimento mesmo, a segurança de que, poxa, eu vivo isso desde criança. Se for para eu fazer algo, eu vou fazer algo que eu de fato sei, né? Que eu tenha conhecimento. Já tem 2 anos que eu tentava inserir o Divino Espírito Santo na coleção, mas a gente ainda não tinha... É isso, né? Eu acho que a gente trata com tanta seriedade o São João que eu precisava ter ainda mais segurança do que eu estava fazendo, mais conhecimento, mais respeito. Então, foram 2 anos amadurecendo a ideia e participando mesmo dos rituais do Divino, do começo ao fim, para construir ainda mais essa identidade. Eu sempre quis trazer porque eu acho que pouco se fala que o Divino Espírito Santo é uma parte também da nossa cultura, da fé dos maranhenses, né? Aqui no Maranhão é dos poucos lugares que tem a festa do Divino Espírito Santo. E eu, assim como esse trabalho que eu venho fazendo de formiguinha, de também trazer para a nova geração, que não é só ali a parte do profano, o nosso São João, que é a parte do sagrado, eu me senti ali no dever de passar isso. Qual é o impacto assim, da força feminina na preservação do São João e do Divino, né?
Tati, a gente vive num país muito difícil para mulheres, muito difícil em vários aspectos. Muito difícil da gente sobreviver, infelizmente, muito difícil da gente se colocar e se manter em determinados espaços, com saúde, com sanidade, muito difícil para a gente estabelecer laços, às vezes. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive num país que foi erguido por mãos femininas. É impossível falar da cultura maranhense sem falar dos terreiros, que são comandados majoritariamente por mulheres, sem falar das famílias que são controladas ou que são guiadas, que tem como figura principal, elemento, a mulher. É impossível falar de qualquer festa no Maranhão sem pensar no lugar que a mulher ocupa nessa festa. Porque muitas vezes o dono do boi, a pessoa que está na frente é o homem, é o presidente, é ele que vai falar sobre a brincadeira, ele que vai representar a brincadeira. Mas se não existir um grupo gigantesco de mulheres fazendo a festa acontecer, no terreiro, no divino, na igreja católica, no divino, no boi, bordando, dançando, criando a coreografia, levando seus filhos, acompanhando os homens na festa, as festas não existem. Que quem preserva a cultura maranhense é a mulher maranhense. A preservação da cultura do Maranhão, ela está e sempre esteve na mão das mulheres. São elas que muitas vezes, inclusive, forçam seus maridos ou seus filhos a darem continuidade a festas de gerações que eles não queriam, que eles não tinham interesse. E aí eles começam a participar, eles vão se interessar e eles acabam levando aquilo pela frente. Esse sentimento de eu tenho de honrar as que vieram antes de mim e eu tenho de deixar alguma coisa para as que vão vir aí na frente, ele é muito forte. E ele fez com que o nosso Estado e a nossa cultura não se fragmentasse diante de tanta violência. A temática do Boi de Morros para esse ano, ele é um convite à vida, né? A gente pega uma passagem bíblica onde Jesus Cristo diz: celebrai, exultai comigo, bora viver, vamos viver. Então, é um convite à vida. Se a gente convida a vida, a gente diz não à guerra, não à violência, não às mortes, não ao feminicídio, e a gente vai fazer um grito em cada arraial pela paz. E a mulher, em específico, com os índices que estão alarmantes do feminicídio, ela quer paz, ela quer viver em paz e ela quer ser reconhecida como esse ser especial que tem um potencial gigantesco, que aonde ela toca, ela transforma. Aonde a mulher toca, ela diviniza, ela traz a luz do Divino Espírito Santo. Se a gente pegar a quantidade de pessoas que a gente tem no boi hoje, eu diria que 70% dos bastidores, a mulher está ali, sem dormir, são noites e noites, se doando, nos bordados, nas coreografias, na composição do show. E às vezes ela está ali escondidinha, ela não aparece tanto, né, nas câmeras, as pessoas não sabem da vivência do trabalho que aquela mulher, que ao tocar, ela diviniza qualquer espaço e ela transforma assim, ela é um elemento transformador no mundo, porque ela é um elemento de paz, só que ela precisa estar em paz. Por isso a gente vai cantar também não ao feminicídio. A minha mensagem é de que a gente deixe brotar essa força que tem no coração de cada mulher. Eu tenho certeza que nós somos fortaleza, a gente só precisa cada dia acordar e dizer eu sou forte, eu sou mulher, eu sou criatura do Criador e eu preciso ser respeitada, eu preciso ser ouvida. Mas para isso, você primeiro tem que saber. E nós temos um lugar gigante nesse mundo. Essa força que existe dentro de nós, que ela nunca se apague, que essa fogueira ela fique sempre acesa, para que a gente possa ser de fato aquilo que a gente escolheu ser. E ser uma mulher divina se conhecer, buscar se conhecer cada vez mais e se encontrar num lugar confortável para poder ser quem é. Porque viver para mim é isso, né? Viver é estar no cacuriá, é estar nos palcos cantando, fazendo show, é estar dançando um tambor de crioula, é estar na festa do divino, sabe? É estar na organização dos eventos, dos movimentos que fazem a gente se sentir bem com aquilo que a gente está fazendo, né? Que dá assim uma outra áurea na vida da gente.
Assim como o divino também não é um protagonista do São João, né? As mulheres precisam do protagonismo que elas têm para que essa festa aconteça. Se os bois se apresentam é porque tivemos bordadeiras que ficaram aí o ano inteiro trabalhando. Só que os holofotes não vão para essas mulheres, né? Não tem o devido reconhecimento. Já que eu vou mexer com o Divino Espírito Santo, eu também vou trazer o holofote para as mulheres, de que é uma parte importantíssima para que essa festa continue se mantendo viva, né? Todas as estampas, inclusive, foram feitas por uma mulher, a Vitória, né? A gente batendo cabeça juntas, mas foi tudo ilustrada por ela. Então, olha a potência disso. Eu espero que bata nesse lugar, eu espero que bata no lugar dos jovens também, de não deixar o conhecimento do que a gente está vivendo para trás, mas focar na herança cultural que o Maranhão tem para nos dar. E a gente precisa repassar isso para essas gerações, porque senão, de fato, as coisas vão morrendo. Então, se a Cabide, se eu tenho essa possibilidade de dar visibilidade ainda mais para outras manifestações, para outras fés, para outras práticas, eu quis muito trazer, muito mesmo. E aí foi isso, assim, uma das minhas maiores motivações. Mas tem toda uma cadeia de mulheres por trás, uma aldeia, e que a gente precisa valorizar também. E se eu podia dar esse holofote, eu queria muito. Em nome do Pai e do Filho, para sempre, amém, Jesus. Na terra chorou Maria, aonde morreu Jesus. Na terra chorou Maria, aonde morreu Jesus.